Olá pessoal do YouTube, hoje eu estou aqui com vocês para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre quem contribuiu pouco pode se aposentar? A verdade é que o INSS não quer que você saiba. Bom, muita gente acredita que se não contribuiu muito tempo, ou seja, se não contribuiu 15 anos ou 20 anos, que não vai ter direito na sua aposentadoria. Mas existe uma verdade que o INSS não quer que você saiba e hoje eu vou deixar aqui todas as dicas, tudo, e já deixa o seu like se você já pensou assim ou conhece alguém que pensa assim que não vai poder se aposentar. Eu sou a doutora Tayane Lima Faria e eu já queria te convidar aqui para você me seguir aqui no canal, curtir os vídeos e enviar para os seus amigos e familiares. Eu sou advogada há 10 anos e sou especialista em ações contra o INSS. Bom, primeiro ponto que nós vamos discutir aqui hoje. Existe, será, aposentadoria com pouco tempo? Então, será que dá para se aposentar com pouco tempo? Bom, nós sabemos que em 2019 existiu uma alteração na lei que a gente chama de reforma da Previdência. E essa reforma, ela fez com que alterasse o tempo mínimo de contribuição no caso da aposentadoria por idade. Então, se você for mulher, você vai precisar de 15 anos de serviço para se aposentar por idade, mas se você for homem, você vai precisar de 20 anos de contribuição. Então, a regra hoje é que a mulher ela precisa de 15 anos de serviço ou de contribuição, que é quando você está desempregado ou você não é registrado, mas você paga ali o carnê do INSS. E 20 anos no caso do homem. Mas atenção, existe sim hoje em dia outras regras e outras possibilidades. Por isso que sempre é muito importante você procurar um advogado especializado. Por quê? Porque o advogado ele vai analisar se mesmo você não tendo esse tempo de contribuição, que às vezes dá para a gente complementar, dá para contribuir e logo mais aqui no vídeo eu vou falar também sobre isso. Segundo ponto, quem não completa esse tempo, será que perde tudo? Será que se a pessoa ela simplesmente não tem? Se ela tem 5, 6 anos de contribuição, será que ela perdeu praticamente tudo? E a resposta é não. Por quê? Porque hoje existem outros benefícios. Então existe, por exemplo, o benefício por incapacidade, que é o antigo, Antigamente a gente chamava de auxílio doença ou aposentadoria por incapacidade permanente. Por quê? O benefício por incapacidade, ele é um benefício para quem, às vezes, não tem condições, muitas vezes, não tem condições de trabalhar, está incapacitado de trabalhar, mas mas precisa estar afastado, ou seja, a pessoa não tem condições de trabalhar, mas por algum motivo ela pode estar afastada, mas ela precisa estar contribuindo ao INSS. Então, se você tem uma doença ali comprovada, mesmo assim você não vai perder o seu tempo de contribuição, porque você pode entrar com o benefício por incapacidade permanente. Existe também o BPC-LOAS, que é um benefício assistencial. O BPC-LOAS ele é um benefício criado pela lei para garantir a subsistência, ou seja, para garantir a sobrevivência ali da pessoa, Mas ele tem o requisito da baixa renda. Então você precisa estar dentro do critério da lei, que é a renda familiar precisa de ser 1/4 do salário mínimo para você entrar e poder pedir o benefício que é o BPC-LOAS. Então, para quem se destina o BPC-LOAS? Para idosos com mais de 65 anos ou para pessoas com alguma deficiência comprovada, Se a pessoa ela tem alguma enfermidade, ela pode comprovar essa deficiência e entrar com o pedido do BPC-LOAS. Lembrando que o LOAS ele não exige contribuição, mas ele exige essa comprovação da vulnerabilidade social, ou seja, da baixa renda. Então, nós precisamos analisar com quem essa pessoa mora, qual é a composição do grupo familiar, qual é a renda, o comprovante de endereço. Então, tudo isso é importante
para analisar. Tem muita gente que eu vejo que às vezes procura entrar com LOAS de forma sozinha, né? A pessoa vai lá e dá entrada no INSS. Realmente hoje existe, né, o meu INSS através do aplicativo do Gov, então você consegue entrar ali e fazer o pedido. Mas eu também vejo muita gente entrando errado. Então, assim, é muito comum às vezes você ver a criança que tem uma deficiência ou até mesmo a mãe que precisa do benefício, mas que em um determinado momento alguém entrou com esse benefício, né, e entrou errado, ou ela mesma entrou errado. Por isso, é muito importante você procurar um advogado especializado. Terceiro ponto, será que dá para completar esse tempo depois? Bom, em muitos casos, sim, que foi o que eu falei no início. Então, você não perde todo o seu tempo de contribuição, né? E dá, às vezes, para você completar esse tempo depois. Então, lembrando o seguinte, para você completar, você pode ser um segurado facultativo, que é aquela pessoa que paga o carnê do INSS. Então, dá para completar pagando o INSS. Mas para isso, você vai precisar de um advogado especializado, porque o advogado ele vai analisar se existe algum período ali durante toda a sua vida contributiva e se existe algum período que dá para complementar através dessa contribuição como segurada facultativa, que é também a regularização de períodos antigos, né? A gente pode analisar, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela tem um registro num sítio, na roça, mas ela ficou lá durante muitos anos e o registro dela ficou em aberto. Então, o que eles fizeram? Ela ficou lá mais de 10 anos, mas o registro ficou em aberto. Então, dá também para regularizar períodos que são antigos ou períodos que não foram ali incluídos no seu cadastro, que a gente chama de CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Também dá para você completar o seu tempo de contribuição através da averbação de tempo rural. O que é isso, doutora? Antigamente era muito comum as pessoas trabalharem na roça, então muita gente trabalhou na roça sem registro, e esses períodos em que você trabalhou na roça, você pode usar na sua aposentadoria. Então, você vai poder usar ali na sua aposentadoria e complementar o seu tempo de contribuição. Para isso, você vai precisar averbar esse tempo rural através de um processo judicial, e aí você vai precisar de um advogado previdenciário. E também existe, por fim, o tempo especial que pode ser convertido. O que é isso? A lei, ela define que existem algumas atividades que são nocivas à saúde. E essas atividades que são nocivas à saúde, a gente chama de tempo de serviço especial. Então, para isso também você precisa procurar um advogado, porque esse tempo de serviço especial, que foi trabalhado em condições insalubres, que a gente chama de insalubridade, a gente pode converter num tempo comum. Então, se você trabalhou como frentista, como sapateiro e enfermeiro, né, médico, existem várias atividades que você pode converter esse tempo e você vai ter um acréscimo no seu tempo de contribuição. E esse acréscimo vai complementar o seu tempo de serviço. Uma dica prática: nunca presuma que você perdeu o seu direito antes de analisar o seu CNIS. O CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, você precisa analisar o CNIS, porque o CNIS ele é um cadastro que às vezes ele tem algumas irregularidades. Então, é muito importante você estar atento ali no seu cadastro e no seu CNIS. Que foi justamente o que eu falei agora mais cedo, né? Uma senhora me procurou dizendo que ela tinha somente 8 anos de tempo de serviço de contribuição, e aí após a análise a gente descobriu, né? Eu descobri que ela poderia complementar o seu tempo de serviço através de um período rural. Então, é muito importante você não desanimar e você não desistir da sua aposentadoria.
No direito previdenciário, quase sempre vai existir uma alternativa. O problema é que ninguém te explica. Agora, se você acompanhou aqui esse vídeo, comenta aqui nos comentários se você costuma acompanhar o seu tempo de contribuição, se você sabe o que é CNIS e se você quer que eu faça um vídeo aqui explicando como analisar o seu tempo de contribuição através do seu CNIS. Lembre-se, procure um advogado especializado, porque o seu direito não é favor, é lei, né? E compartilhe esse vídeo com mais alguém que precisa saber disso. Eu sou a doutora Tayane Lima Faria, eu vou deixar aqui as minhas redes sociais aqui embaixo no vídeo e eu te espero também na minha página do Instagram e aqui eu queria te convidar a se inscrever no meu canal. Se inscreva no meu canal e conheça mais sobre os seus direitos. E eu te espero no meu próximo vídeo.